Brazão na Câmara, vamos analisar. Ontem à noite, atenção, o plenário da Câmara decidiu manter a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, preso sob suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O placar foi de 277 a 129, com 28 abstenções. Olha, 129 num caso como esse é muita coisa. A decisão é uma vitória para a base do governo. Sinceramente, tenho minhas dúvidas aí, viu, TP? Tô lendo, mas tenho minhas dúvidas. A decisão é uma vitória para a base do governo e para o STF, mas enfraquece o presidente da Câmara, Arthur Lira. O cenário embaralha ainda mais a disputa pela sua sucessão no comando da casa, marcada para o início de 2025. Alguns dos principais aliados de Lira encabeçaram as articulações pela derrubada da prisão de Brazão, sob o argumento de que a decisão do Supremo viola as prerrogativas de parlamentares e abre um precedente perigoso. Eu vou começar aqui com a Raquel Galinatti, nossa delegada de polícia. Olha, esse é um caso gravíssimo. O relatório da Polícia Federal, indiciando os irmãos Brazão, tem 479 laudas. E foi feito um trabalho percussiente, um trabalho profundo pela Polícia Federal. E um crime é um crime que abala os alicerces do Estado Democrático de Direito, porque é uma vereadora eleita com mandato popular que, em razão do exercício da sua função, é eliminada. No Brasil, sabe quantas pessoas foram assassinadas nos últimos 20 anos? 1 milhão de pessoas. Nenhuma vida é mais importante do que a outra. Mas o atentado contra um servidor, um agente público no exercício da sua função, é um atentado contra as funções exercidas pelo Estado em defesa da sociedade. O crime é gravíssimo. Não tem como recusar a prisão. Mas, Raquel, olha só. Nesses casos de clamor popular, é que precisa tomar cuidado. Porque o Supremo Tribunal Federal, ao decretar a prisão preventiva do Domingos Brazão, num caso de clamor popular, em que ninguém tem coragem de se levantar contra, ele está dizendo que agora os deputados federais podem ser presos em razão de prisão preventiva por qualquer outro crime, em qualquer outra situação. Então, quando você tem 129 deputados se levantando contra a decretação de uma prisão preventiva num caso óbvio de prisão preventiva, é porque a questão da prerrogativa está falando mais alto. Poderia ser mantido preso em situação de flagrância, mas foi mantido em razão da prisão preventiva. E não cabe. Eu queria ouvir você, Raquel Galinatti, os prós e contras. Claro, como delegada de polícia, você tem que ser a favor, eu acho que sim. Mas essa questão das prerrogativas também. Professor, como delegada de polícia, eu sou contra interpretações que são contrárias ao nosso ordenamento jurídico pátrio. Quando se diz que o parlamentar ele só pode ser preso pelo crime de um crime flagrante inafiançável, significa que uma prisão... E, aliás, vamos falar quais são os crimes, novamente, em que a pessoa pode ser presa. Quais as situações que uma pessoa pode ser presa no Brasil, de acordo com a lei. E, em decorrência a um flagrante delito em curso ou um flagrante prorrogado, ou seja, cometeu um crime, ele é preso. Ou ele é preso logo após ter cometido um crime ou em perseguição. Qual outra situação? Em decorrência a uma ordem judicial pela representação de uma prisão temporária no curso de investigações criminais ou por uma prisão preventiva também em curso de investigações criminais ou até mesmo durante um processo. Ou decorrente a uma sentença condenatória que transitou em julgado, ou seja, não tem mais direito a recurso. Aquela sentença condenou a um crime sem mais direito a recurso. Quando a gente fala em parlamentar, deputado federal, no caso, não cabe a prisão preventiva porque está na lei. Não cabe a prisão preventiva. E quando se opta por manter essa prisão, que já foi uma interpretação extensiva, nós não estamos tendo uma segurança jurídica no arcabouço legal que deveríamos ter no Estado Democrático de Direito. Claro que quando a polícia ultrapassa limites e viola a lei, nós somos os primeiros a sermos fiscalizados em todas as esferas, não só
nos órgãos correcionais internos, como corregedoria, ouvidoria, o Ministério Público, a própria sociedade, a imprensa em si. Então, eu acredito que a lei, ela deve valer para todos para que a gente consiga manter o equilíbrio do Estado Democrático de Direito e, principalmente, para que a gente possa ter segurança jurídica. É errado o que temos de benefícios aos parlamentares? Sim. Então, que alteremos a legislação federal para que aí sim possamos dar embasamento jurídico legal para essa prisão preventiva. Wilson Pedroso. Cabeça. Agora não quer falar? Não deixou falar. Você estava louco para falar. Agora nem lembro o que eu ia falar. Vou dar igual, fazer igual o PP. Não quer deixar eu falar? Olha, então, isso é uma coisa. São 14 horas e 33 minutos. Repita. Momento, 14 horas e 33 minutos, momento em que Wilson Pedroso terá a palavra. Não, Cabeça, é o que eu queria complementar em cima um pouco do sentimento que eu tenho sobre a decisão do presidente na questão das saidinhas. A história do Brazão junto à Câmara é um pouco isso. Você lê o que os deputados relatam, o porquê da sua posição, não é uma convicção. Eles estão votando por conta do clamor da sociedade. Eu até acho que não tem que livrar o Brazão. Eu acho que está muito claro a composição de milícia, nesse caso, contra a Marielle. Tinha um delegado-geral de polícia escondendo fatos e enganando a família. E esse deputado do seu irmão, que era do Tribunal de Contas do Estado, envolvidos. Mas o voto de parte dos deputados foi por conta de preocupação com a sua imagem junto à sociedade e não por conta das suas convicções. Se eles votassem a favor das suas convicções, ontem o Brazão estaria como deputado, continuaria como deputado, porque os deputados, o próprio presidente da Câmara orientou parte da sua base para votar a favor do Brazão. Por que não votou? Com medo da imprensa, com medo da sociedade, com medo da reação, imaginando que tem eleições municipais. Parte desses deputados são candidatos a prefeito em suas cidades ou apoiam prefeitos em suas cidades. E aí, você fica imaginando, ou vota com a convicção ou vota olhando uma planilha de pesquisa de imagem. Aí fica difícil. Ô João Pacífico, aqui, quando eu vou dar uma opinião, pela minha formação jurídica, minha carreira, meu passado, eu procuro tirar a questão ideológico-política de lado. Eu procuro dar a posição jurídica. A gente sempre procura ter esta... quando foi na Lava Jato eu fiz isso, estou fazendo agora novamente. Eu, como promotor de justiça, pediria a prisão preventiva do Domingos Brazão, se ele não fosse deputado federal. A questão, esse foi um artigo, eu convido até a leitura, foi publicado no jornal Estado de São Paulo, do advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, que é ligado ao PT e é um dos maiores advogados. Ele dizendo o seguinte: vamos revogar o benefício, está errado. Vamos revogar essa prerrogativa, mas enquanto ela existir, se a gente começar a fazer contornos e dar jeitinhos de acordo com a situação, a gente perde o eixo, que é a segurança jurídica. Então eu quero que você comente, mas só para a mesa também se situar, temos como colocar o parágrafo 2º do artigo 53? Veja, está escrito. Foi a Constituição votada em 5 de outubro de 88 e promulgada. Está escrito lá. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. O Supremo é o guardião da Constituição. Então, está escrito na Constituição que não cabe. Agora, você poderia podem voltar aqui, se o Domingos Brazão integra uma organização criminosa, esse é o chamado crime permanente. Enquanto ele integra a organização criminosa, ele está praticando crime, está em flagrante delito. Era só fazer uma interpretação, considerar em flagrante delito e dar uma ordem para que se fosse efetuada a prisão. Você não precisava vulnerar uma garantia e uma prerrogativa constitucional. O problema aqui são dois. Primeiro, a impunidade do crime da Marielle. E o segundo, essas interpretações mais flexíveis de garantias constitucionais. Bom, da mesma forma, eu também fui atrás para tentar me cercar de mais base para entender. A primeira coisa que é absolutamente vergonhoso
inaceitável para o Brasil o que aconteceu com Marielle e com Anderson Gomes. Acho que todo mundo aqui da mesa, todo mundo do Brasil se revolta com uma execução, qualquer tipo de execução. Como você bem falou, todas as vidas importam e lá foi a perda de uma vida, de uma carreira por um motivo político. Tentando entender um pouco mais, eu peguei aqui a opinião de Rubens Gleiser, que é professor de Direito da FGV São Paulo, e do Adib Abduni, que é advogado constitucionalista e criminalista. O que eu entendi, e de novo, vocês aqui são do lado do direito, eu não sou do lado do direito, mas o que eu entendi é que organização criminosa que comete um homicídio doloso, que é um homicídio planejado, foi disso que o Chiquinho Brazão foi acusado. E esse é um crime inafiançável, não há fiança para pagar quem faz esse tipo de crime. E a prisão preventiva dele aconteceu porque houve obstrução de justiça, obstrução do andar da carruagem. Foi o que eu ouvi, de novo, não sei se estou certo ou errado, foi só que me falaram, que eu fui atrás dos professores para tentar entender e por isso que ele está preso. Eu, como um civil não legalista, não do direito, eu fico feliz que pelo menos isso aqui esteja se chegando a um final. E a gente ficou 6 anos sem saber quem executou Marielle e Anderson. Muito bem. Alemão, só coloca para ver se eu li direito. Põe de novo o parágrafo 2º que eu quero dar mais uma lida. Pode ser que eu tenha interpretado errado. E eu vou passar a palavra ao Diego Tavares. Fechou? Então coloca lá. Vamos, Diego, então. Vamos lá. A Constituição Federal diz: não cabe prisão preventiva de parlamentar. Se a Constituição Federal diz que não cabe prisão preventiva, como é que a lei vai dizer que cabe? A Constituição está acima da lei. Com certeza. Então, mas eu também, vamos dizer o seguinte, um ponto que o João Pacífico coloca bem. Que situação no Rio de Janeiro. Eu não quero fazer juízos precipitados, pode até ser que ele seja inocente. Bom, vamos primeiro aqui. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ponto. Volta para mim. O chefe de polícia do Rio de Janeiro, acusado de estar obstruindo a investigação. Um policial militar do BOPE tendo executado. Um conselheiro do Tribunal de Contas e seu irmão deputado federal, envolvidos com milícia, grilagem de terra. Mataram a Marielle Franco por cupidez, por interesse econômico, por esbulho possessório. Isso é uma vergonha. O crime organizado chegou no estado que não temos como reagir mais. Quando existem operações episódicas boas, mas não chegam com a profundidade necessária. Diego Tavares, a situação é complicada, claro, eu estou trazendo aqui uma coisa complicada também, porque uma hora você supera uma garantia constitucional por um motivo justo, depois você vai ter que superar por qualquer outro motivo. Isso é gravíssimo. E outra gravidade, que é a impunidade no Brasil por crime organizado. Capês, o caso do Rio de Janeiro, principalmente esse caso Marielle, deixou muito claro que não é uma hipótese do crime organizado presente na estrutura do Estado. Ali já é o Estado que está dentro do crime organizado. O Rio de Janeiro sofreu esse processo de uma forma muito mais rápida do que todo o restante do Brasil, que também está passando por esse problema. Eu vou encurtar o meu comentário aqui, porque eu queria ter muito tempo para falar também sobre o Congresso Nacional atuando praticamente como uma instância recursal de ofício de uma decisão judiciária. Prisão, quando ela é decretada, se a pessoa que está sendo presa não concorda, ela recorre. E recorre em juízo, recorre na justiça. Esse fato do Congresso estar analisando a prisão por si só já me causa certa estranheza. Mas você foi parlamentar por muito tempo, professor Capês, você vai entender bem o que eu vou dizer agora. Muitas vezes a gestão pública nos coloca, né, à nossa frente a escolha entre aquilo que é fácil e aquilo que é correto. E dessa vez, mesmo atuando de uma forma com a qual eu não concordo, porque, de novo, Câmara dos Deputados não é instância recursal, a Câmara optou por fazer o fácil, não fazer o correto. Porque é muito mais fácil você pegar uma pessoa que supostamente é mandante de um assassinato e colocar na cadeia. Isso não desagrada ninguém, como foi dito aqui. Eu, sabendo que isso é errado, gostei de ver o Brazão preso. Todos aqui gostaram de ver o Brazão preso e querem que os criminosos paguem por esse crime, que, como o João disse aqui, foi um crime terrível. Mas não é esse o correto. Porque o professor Capês leu aqui a disposição claríssima da Constituição Federal. Crime inafiançável em flagrante. Chiquinho Brazão cometeu um crime que é inafiançável, mas não há situação de flagrância. Ele não foi pego ali com a arma na mão, em cima do corpo. Não foi pego logo em seguida. Ele foi pego anos depois. E isso afronta claramente o texto constitucional. Qual que seria o correto aí?
Chiquinho Brazão tem que ser solto, infelizmente. Mas isso tinha que motivar os nossos legisladores a mudarem a lei. Por que ninguém apresentou ainda uma PEC, a PEC Marielle Franco? Olha que legado para um caso terrível como esse. Uma PEC que extinga esse penduricalho da classe política, que é essa restrição enorme para que você consiga prender um parlamentar criminoso. Isso ninguém fez ainda. E tem diversos parlamentares lá que defendem essa bandeira. Por que os deputados de direita do PL, que acertadamente votaram pela liberação do Chiquinho Brazão, novamente, não concordo com isso, ninguém quer ver esse cara na rua, mas é o correto pelo texto da lei. Não se faz justiça violando a lei. Então, infelizmente, nós temos mais um caso no Brasil em que nada se construiu e a perspectiva do Brasil de amanhã não é um Brasil melhor do que o Brasil de hoje. Pergunta de verdade. O Wilson quer fazer uma colocação, o João Pacífico antes e seguimos. Só uma pergunta super honesta, de verdade, tá? Eu, de novo, eu não sou... obstrução de justiça é motivo de prisão preventiva? Obstrução de justiça não é um flagrante de um crime inafiançável. Exato. Primeiro, só cabe a prisão de um parlamentar decorrente à prática de um crime inafiançável. Está previsto na Constituição Federal. Mas não é um crime inafiançável o homicídio, a organização criminosa que comete homicídio doloso? Não, obstrução de justiça é um crime e esse crime previsto no Código, a sua pena não é inafiançável. Mas o crime, né, o homicídio doloso, organização criminosa que comete homicídio doloso... São outros crimes. Mas uma coisa não se soma a outra? Não, que eu entendi. não se soma. Porque o flagrante é do crime inafiançável. Eu também tenho uma dúvida, porque a gente está falando de crimes hediondos, inafiançáveis. Dentre eles, tem o de... Quer ver? Ele é um miliciano, correto? Ou seja... Então, eu não estou defendendo também, porque eu sou delegada de polícia, eu quero que criminoso vá para a cadeia, criminoso vá preso e pague o papel. O que a gente está falando, só o Wilsinho e João, o que a gente está falando é que é muito frágil, inclusive para a polícia, não termos leis respeitadas. Porque é muito fácil você buscar a prova do crime, de repente, torturando a mãe do criminoso. A gente tem 2 segundos. Quando a gente tem uma delação premiada, nós temos que ter o arcabouço que dê lastro para esse conjunto probatório que até agora não foi público, para que dê substância para poder colocá-los como integrantes das facções criminosas que ordenaram a morte da parlamentar Marielle. Até o presente momento, a gente tem um criminoso, réu confesso, que denunciou através de uma delação premiada para ter benefícios ali no cumprimento da sua pena. Ele colocou, tristemente, membros de instituições de Estado, é triste vermos membros de instituições de Estado estarem ali objetos de delações premiadas, possivelmente envolvidos com um crime que chocou não só o Brasil, como internacionalmente, pela covardia e pela hediondez. Mas temos que ter lei. Quando a gente fala em delação premiada, temos que ter o arcabouço que dê sustentáculo. E segundo, também adorei a PEC Marielle. Acredito que então os parlamentares eles poderiam colocar. Por quê? Todos os parlamentares que cometessem crimes estariam sujeitos então à prisão preventiva e não de forma discricionária. O parlamentar tem e o outro não. É nesse sentido. Mas ele, como miliciano, ele não está a todo momento cometendo crime? E ele, como ele está preso, porque você pega um dos itens dos crimes inafiançáveis, ação de grupos armados, miliciano é uma ação de grupos armados. Civis ou militares, eles são civis, né? Imagine civis falando sociedade, não polícia civil, né? Civis, né? Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, a partir do momento que ele faz parte de um grupo de miliciano, ele não está a todo tempo cometendo crime. Então, quando ele vai preso por fazer parte de um grupo miliciano, ele não está sendo preso em flagrante? Muito bem, vamos lá. Pessoal, o João Pacífico, a doutora Raquel Galinato, experiente delegada de polícia, comentou, Wilson Pedroso, todos nós. O João Pacífico fez uma pergunta, uma questão. Nós temos já no ponto a lei, querido alemão. Eu vou dizer para... Então, já vou adiantando. João, a lei das organizações criminosas considera crime integrar uma organização criminosa. E a mesma lei equiparou a esse crime quem obstrui a apuração
de crime praticado por organização criminosa. Isso que você chama obstrução de justiça é a obstrução da investigação de um crime de organização criminosa. Tem a mesma pena, 3 a 8 anos. Então, tá aí, promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos. Desce um pouquinho, alemão. Vamos parar o primeiro. Nas mesmas penas incorre 3 a 8 anos quem impede ou embaraça a investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Volta para nós agora. É a mesma situação. Se ele integra a organização criminosa, João, ou se ele obstrui a investigação de organização criminosa, é a mesma regra. Ele pode ser preso em flagrante, mas ele não pode ser preso em prisão preventiva. Não dá para inventar. Então, se você me perguntar o que eu sou a favor, acabar com o foro privilegiado, para todo mundo, ninguém mais tem que ter foro privilegiado. Supremo Tribunal Federal não pode ser uma vara ordinária criminal, é uma Suprema Corte que protege a Constituição. Nós estamos desnaturando a função do Supremo, acabar com o foro privilegiado e acabar com essas prerrogativas também. Mas não ficar atropelando. Se é para atropelar, então atropela tudo, acaba com o foro privilegiado de vez.